perdão. Quando Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos, deixou um dos mais importantes ensinamentos que falava justamente sobre perdão. Conversando com o apóstolo Pedro, Jesus o aconselhava sobre como lidar com os problemas de convivência entre irmãos para que pudesse Pedro os resolver, e Jesus citou o perdão das ofensas. Ainda um pouco confuso sobre a profundidade do ensinamento, Pedro questionou Jesus sobre quantas vezes seria necessário perdoar. Alguns líderes religiosos da época ensinavam que uma pessoa deveria perdoar até 3 vezes. Então Pedro julgou que seria extremamente bondoso se perdoasse até 7 vezes. Se analisarmos, a ideia de estar preso em contar quantas vezes se concede o perdão a alguém claramente não condiz com os ensinamentos de Jesus. Foi quando Jesus corrigiu Pedro dizendo: "Eu não lhe digo perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 e assim 70 vezes sucessivamente." Em outras palavras, Jesus esclareceu que o perdão deve ser concedido sempre, não havendo um limite de vezes para isso. E Jesus ainda completou: "Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam." Jesus tratou com amor e tranquilidade uma das mais complexas dificuldades dos seres humanos, o perdão das ofensas. Passados mais de 2000 anos, estes ensinamentos ainda ecoam, mas ainda assim, os seres humanos se agitam em dúvidas quando se deparam com a necessidade de conceder o perdão. Muitos ainda preferem fazer ecoar a lei de Talião, a lei mais antiga que se tem notícia, vinda da época de Moisés, que dizia: olho por olho, dente por dente. Esta lei determina que o agressor deve ser punido em igual medida de sofrimento que causou. Aquele que ainda prefere se basear na lei de Talião demonstra claramente a afinidade de pensamentos e sentimentos com a lei de retaliação. Demonstra ainda sentir desejo de vingar-se ao invés de desejar equilibrar-se a fim de evoluir. Quando analisamos os ensinamentos sobre perdão, nos perguntamos se realmente sabemos o que significa perdoar, se o ser humano consegue alcançar o verdadeiro sentido da palavra perdão. Há aqueles que ainda não compreendem que perdoar não é colocar-se acima de alguém, como quem estivesse em um patamar mais alto, pois está na posição de conceder o perdão. Perdoar está ligado ao fato de buscar compreender e ter a consciência de que se hoje o outro errou, amanhã pode ser você. Afinal, todos somos passíveis de erro. Não raramente encontramos aqueles que dizem: perdoar é esquecer. Se vivenciarmos uma situação, nos lembraremos dela principalmente quando esta causar impacto na vida dos envolvidos. Nossas mentes registram todos os fatos que vivemos. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar consiste em não sofrer mais com a situação negativa que foi atravessada. Perdoar significa não carregar o peso da tristeza, significa diluir a mágoa e realmente conseguir livrar-se dos sentimentos e das dores que foram causadas. Caso contrário, o perdão não é verdadeiro, é superficial. Aquele que se apega às ofensas carregará uma ferida aberta e terá que se moldar a fim de cicatrizá-lo. Aquele que realmente perdoa não sofrerá mais quando se lembrar novamente da ofensa sofrida. Mas ainda assim, as pessoas se questionam: e se aquele que ofende não deixar de ofender? Qual é a orientação para alcançarmos a conciliação? Cada qual deve esmerar-se no cumprimento do seu dever pessoal e perseverar, pois não há mal que perdure ou prevaleça ao bem. Aquele que concede o perdão deve libertar-se das amarras da mágoa e não se prender
ao que vai ser feito com aquele perdão que foi concedido. O ato de perdoar está intimamente ligado ao amor fraterno e em querer bem das pessoas. Ao invés de colocar-se na condição de julgar os atos certos e errados de alguém, procure compreender os motivos para que este alguém tenha errado, a fim de ajudá-lo a não errar novamente. O amor e o perdão, juntos, são remédio para as doenças do espírito, nos levando para a maior riqueza que alguém pode ter, e esta não pode ser roubada: a paz consigo mesmo. Quando desejamos realmente perdoar, não nos deixamos levar pelas más influências que vêm de fora e que tentam nos envolver, nem tampouco pelas más tendências que ainda possuímos. Sabemos que, mesmo com todo o conhecimento, muitas vezes perdoar faz parte de um aprendizado que exige esforço e é trabalhoso. Não é fácil o ato de dominar as más tendências, mas ainda assim sabemos que não é impossível e dia após dia podemos caminhar para alcançar o nosso objetivo. Devemos nos dedicar a dar menos ênfase às ofensas e maior importância ao bem que o perdão pode trazer. O ofensor tem caráter frágil, mas o ofendido pode não ser diferente. Afinal, todos estamos sujeitos ao erro. Se a misericórdia divina sempre nos concede, através das reencarnações, a possibilidade de repararmos nossos erros do passado, por que então não fazer o mesmo pelo próximo? O ensinamento orai e vigiai traz luz a esta nossa necessidade, a fim de anularmos os maus pensamentos. Ao elevarmos nosso padrão vibracional pelas orações, elevaremos também o padrão dos nossos pensamentos e, por consequência, nossas atitudes também vão mudar para melhor. O entendimento sobre a verdadeira vida, o estudo sobre a vida espiritual, nos traz força para que consigamos amar verdadeiramente os nossos semelhantes, sejam eles quem forem, tenham feito eles o que quer que seja, pois passaremos a compreender também que nada foge aos olhos de Deus e não nos cabe o julgamento. Devemos nos educar antes de querer exigir do outro uma postura por nós determinada. Afinal, a frase "faça o que eu falo e não o que eu faço" não condiz com os ensinamentos cristãos. Faça o melhor que puder aos outros, na certeza que estará fazendo o melhor a si mesmo. Conscientemente sabemos o que precisamos fazer e sabemos também que apenas podemos evoluir e alcançar nossos mais nobres objetivos quando nos colocamos em contato com Deus, com Jesus, seus exemplos e ensinamentos. As decepções e angústias não devem encher nossos corações de mazelas, mas sim, ao invés disso, nos mostrar o caminho para seguirmos na direção contrária a elas. Não há como alguém dar valor à luz se não conhecer a escuridão. Desta forma, os dissabores existem para nos impulsionar a buscar pelos ensinamentos e lutar pelo cumprimento das leis divinas. Foi para isso que fomos trazidos à vida terrena, e não para sofrer. Fomos todos criados por Deus para o bem. Desta forma, devemos nos afinizar ao bem. Nós estamos no planeta Terra, mas não somos daqui, e estamos todos buscando deixar de ser sofredores para dar mais um passo em busca do nosso aprimoramento. Em suas orações, peça a união, peça a paz, peça a luz da compreensão e do esclarecimento, a fim de que consiga tomar a melhor decisão. Não a melhor decisão para você, mas sim o que foi melhor a ser decidido para o bem de todos. Quando o perdão sincero é praticado, traz inúmeros benefícios, não somente a quem é perdoado, mas também e principalmente para quem perdoa. O perdão é bálsamo a quem perdoa. O perdão traz equilíbrio emocional.
O perdão liberta e traz paz. Exerça amor para com o próximo e confie nas bênçãos divinas. Quem perdoa já vivencia o amor. E quem é sincero, se arrepende e humildemente pede perdão, já está no caminho para este amor. Façamos então valer o que em oração suplicamos sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido.